Fala galerinha, sejam bem-vindos a um tutorial informativo. Não é um tutorial muito, né? É só para informar uma coisa importante. Tem gente que não sabe o que é uma transferência de base. Qual é a diferença, né? De uma transferência de base para uma mudança de base. Existe uma diferença. Eu vou explicar aqui. Olha só. Transferência de base é quando você permanece na mesma linha, do mesmo lado. Mudou a base sem precisar trocar de lado. Aí é uma transferência de base. Acontece isso no conceito de faixa verde, verde claro. Acontece isso no conceito de quarto dan. Acontece também no quinto dan. Acontece no sétimo dan. Pode acontecer em outros que eu não estou lembrado agora. Mas acontece transferência de base. Não é mudança de base. Bom, deixa eu mostrar. Qual é a diferença? Por exemplo, eu vou avançar aqui em Duicubi, né? E vou avançar para Apicubi. Então aqui houve uma mudança de base. Não é isso? Mas se eu estou em Duicubi e eu transfiro, então não é mais mudança de base, é transferência de base. Por quê? Porque você permaneceu do mesmo lado, tá bom? Acho que está dando para compreender, certo? Aí eu falei o quê? Que acontecia muito isso no conceito de faixa verde, claro. Onde é que acontece a transferência de base em verde claro? Olha só, naquele momento em que o atleta ele faz isso aqui, ó, Hansenal montou em Op, Duicubi, Apicubi, montou embora do Duicubi, transferiu a base. Ele faz para lá, veja de lado, né? Que é para esse lado aqui que ele faz. Ó, faz isso, faz isso. É naquele momento que ele está aqui, né? Pá, pá, aí faz isso. Ó. Faixa verde claro. Pá. Transferência de base. Aí quarto dan, onde é que transfere a base? Naquela hora que começa com o conceito de quarto dan, faz racional, aí transfere o Apicubi para o Cuca. Lembra? Que vai ter o Aptiagui, o Tuioptiagui para fazer isso? É uma transferência de base. Outra transferência de base, na hora que chega aqui, ó. Faz aqui, aí o Rudê faz isso, ó. Transferência de base, Duicubi, junto com o Sogui. É uma transferência de base, também acontece no quarto dan. Então veja aqui, tem de Duicubi para Apicubi, Duicubi para junto com o Sogui, no quarto dan. E no quinto dan, é no início do Poncê. Você percebe, ó, transferência de base nesse movimento aqui, ó. Quando faz isso, né? Aí aqui, ó, tá em Duicubi, né? Duicubi, ó como é que vai para Apicubi, ó. Memória de 1 a 4, aí ó, Apicubi, ó. Se andar aqui já não é mais transferência, agora já é mudança de base, né? Na continuação do conceito, no quinto dan. E no sétimo dan, que eu me recordo que no sétimo dan tem um momento que o atleta faz isso, né? Puxa pra cá. Aí tem um Aptiagui e um soco a favor da perna. Aí depois desse soco, ó a transferência de base, que é para aquele movimento que ele faz isso, ó. Né? Naquele movimento de sétimo dan, né? o conceito de sétimo dan. Então, essa é a diferença de transferência de base para mudança de base. É só um tutorialzinho rápido e informativo, tá bom? Ah, eu quero fazer um Kibon do Jaque trabalhando só transferência de base. Observa aí que você vai ver alguns modelos. É importante você saber que para existir um bom Kibon do Jaque, com uma boa utilização de transferência de base, você tem que trabalhar apenas a base. Depois você adiciona os movimentos. Veja aí o que está acontecendo. Olha lá. Agora começou a adicionar os movimentos com a mesma base que foi treinada anteriormente, que é o Duicubi e o Apicubi. Veja aí que esse momento acontece no faixa verde. É importante você não esquecer que, independente de qual seja o Poncê ou qual seja o objetivo, o Poncê de faixa branca ele tem que ser utilizado constantemente, tanto para aquecimento, como para corrigir aí a parte de meia volta, o triotorá. Veja que são 3 movimentos distintos: a finalização da defesa baixa, a meia volta e a cotovelada. Tudo no momento exato. Volta aqui. Quase sempre você vai estar associando a mudança, a transferência de base a movimentos casados. O único conceito que eu sei que tem um movimento casado, que são movimento casado quer dizer que são, né, 2 ao mesmo tempo. É no conceito vermelho claro que é uma mudança de base, mas é movimento casado. Mas nos demais eu acho que o movimento casado é na transferência de base apenas. Por exemplo, no de vermelho escura, né? O atleta está aqui, aí faz um Aptiagui, ó, transferiu a base, já volta para bater o som, montou aqui. Movimento casado. Qual é o movimento casado aqui? É o chute com o soco e o retorno com o batom-som. Vamos seguir batom-som. Movimento casado. Né? Agora eu falei de vermelho claro. Onde é que tem um movimento casado que não é transferência de base, é mudança de base? É naquela hora que o atleta faz isso. Ó. Ó. Ele faz, é como se fosse um comando só para fazer os dois. É um comando só.
para fazer os 2 exercícios, só que esses 2 exercícios caminhando normal. Não é uma transferência de base, é 2 bases distintas, né? Ou seja, 2 bicubi no passo. Lembra? E daqui ele vai para isso, né? Vamos seguir para continuar o conceito, certo? Tirando isso, meu amigo, o restante que eu acredito que nas transferências de base são movimentos casados, certo? Tem esse, tem também o de quarto mesmo, né? Quando está aqui que faz isso. Quando abre a base aqui, é imediato, é como se fosse um comando só. Na hora do chute, pá, que faz a defesa de Sanal, vou tomar aqui, faz isso, é como se fosse um movimento casado. Aí aqui é que tem um pequeno tempo para transferir a base, certo? Então fica essa dica aí. Espero que vocês tenham gostado do tutorialzinho. Dá um ok no vídeo. Não esquece que a base de tudo é o conceito de faixa branca, é o conceito de faixa cinza. São conceitos que você vai obrigar você a trabalhar o encaixe do quadril, o punho, a cotovelada na hora da defesa. Muita coisa, meu amigo. Valeu, Ronaldo Souza, no meu YouTube, para todo o Brasil.